Amigos do Ouro de Touro, amigos do Samba Carioca, amigos do Facebook nessa live, amigos do YouTube daqui a pouco. Estamos em mais uma das lives do nosso projeto em assuntos estruturais do Carnaval Carioca. Hoje a gente recebe o ex-jurado, com passagens na Intendente Magalhães, passagens na Série A, o ex-jurado de Samba Enredo, Marcos Monteiro, que vai nos explicar um pouco de como funciona o processo de julgamento. Aqui a ideia hoje é a gente falar menos historinhas, fofoquinhas, etc. E tal. Vamos ter um pedaço de historinhas no final, mas a ideia é a gente fazer algo mais estrutural, mais institucional. O que faz um jurado? Então, boa noite, Marcos. Queria que você começasse falando um pouco da tua experiência como julgador do Carnaval Carioca. Boa noite, Migão. Agradecer o convite. Uma honra estar no Ouro de Tolo, né? A quem eu já leio há muito tempo, a quem eu vejo os vídeos. Então, agradecer de coração mesmo, bacana estar falando, e principalmente sobre o julgamento do Carnaval, algo que gera tanta curiosidade, né? E às vezes o jurado é um ser etéreo, né? Ninguém sabe onde está o jurado aparece no Carnaval. Então, agradecer, falar um pouquinho sobre isso. E indo para a sua pergunta, eu comecei a julgar o Carnaval em 2015, né? A minha vivência com o Carnaval é muito anterior a isso. Eu acompanho Carnaval desde a década de 80 e a partir mais ou menos ali de 2010 eu começo a me interessar por talvez julgar, né? E aí é engraçado porque as pessoas sempre perguntam como é que a pessoa vira jurado, né? Eu comecei a ir a eventos carnavalescos, eventos em universidades, ciclos de palestras e tal, e sempre que eu podia, conversava com alguém, falava, cara, eu tenho um sonho de ser jurado, e aí um dia alguém falou assim, talvez eu conheça alguém que possa te ajudar, e aí me colocou em contato com pessoas da Rio Tour. E a partir daquele momento eu passei por várias entrevistas, né? Eu enviei meu currículo com as coisas que eu já havia estudado sobre carnaval, sobre tudo que eu pensava da festa. Aí eu passei por algumas entrevistas e aí a partir de 2015 eu comecei a julgar o Carnaval Carioca. Eu entrei julgando a Intendente Magalhães no ano que a Lierge assumiu a Intendente. Eu julguei o grupo C e D, julguei conjunto. E aí é curioso, né? Porque aquele primeiro ano eu já estava realizando meu sonho de jogar Carnaval na Intendente Magalhães, mas aí no curso daquele ano as pessoas da Lierge sempre falavam, olha, quem for bem um dia pode estar na Sapucaí e tal, e eu achava uma bobagem, né? Eu era lá jurado do grupo C e D, e aí para o ano seguinte eu fui convidado para Sapucaí, acabou o quesito conjunto, aquele 2015 foi o último ano que acabou o conjunto, e quando me convidaram, já me convidaram para julgar samba enredo, e aí quando eu fui julgar samba enredo, eu também já tinha alguma vivência de letra, alguma vivência de estudo de música, de melodia, e aí eu comecei a julgar samba enredo também. Então é isso aí, julguei Lierge 2016 até 2019, quando em 2019 tem a troca da presidência da Lierge, eu comunico a Rio Tour que não me interessava mais seguir no corpo de julgadores, e 2019 e 2020 eu julguei Lieses, o grupo de acesso do Espírito Santo. E aí sempre samba enredo a partir de 2016, né, que antes foi conjunto, um ano só, e depois sempre samba enredo. Então, você já respondeu parte da primeira pergunta que eu ia fazer, né? Inclusive eu mesmo, uns anos atrás, quando era a associação que fazia o internet, eu cheguei a ser convidado para julgar, só que as pessoas me investigaram, porque na época eu tinha ligações acadêmicas do Dendê, eu não podia julgar o grupo da Dendê, né? Eu recusei alegando conflito de interesses. Mas assim, você já falou a primeira parte, né? Você se transformou em jurado, né? Fez vários testes. Como funcionam esses testes? Que tipo de testes que você fez para se tornar jurado? Na verdade foram entrevistas, né? Eu conversei com várias pessoas, né, da Rio Tour, da Lierge, até que realmente alguém me colocasse para julgar o grupo C e D. E são conversas, né? Essas entrevistas, elas são muito mais para ver se você realmente entende de carnaval, né? Se você
não é alguém que está querendo cair de paraquedas ali, essa coisa que você falou realmente acontece. Eles têm uma preocupação muito grande se você tem alguma ligação com as escolas, então não é que não possa ter, mas é que é indicado que você tenha o mínimo possível de contato com esse dia a dia. A gente, na Lierge mesmo, alguns anos que eu joguei, a gente já teve pessoas que trabalharam em outras escolas, mas não naquelas escolas que elas julgavam. Então, é lógico que todo mundo é um fulião. Até nos anos que eu julgava, eu desfilava na Intendente por gostar da festa, por ser fulião, por gostar de estar lá. E aí a gente vai conversando e as pessoas, é isso. O júri é muito confiança, né? Você precisa confiar naquela pessoa. E aí eu acho que era isso que eles estavam querendo procurar, se eu era confiável, se eu tinha relação com alguma outra escola, e além do entendimento de carnaval, o meu talvez conhecimento da festa, o que eu pensava. A gente nunca sabe ao certo o que a pessoa quer na hora que está te entrevistando por uma vaga, né? O que ela quer ouvir, mas eu imagino que é isso. Aí você foi escolhido jurado, foi colocado no grupo. O primeiro passo é o curso de jurados. Como ele funciona? Então, o curso de jurados, né? Eu participei de 2015 até 2019. Teve mais de um modelo de curso, mas no geral você tem a escola, né? Em 2015, como a Lierge assumiu muito em cima, né? Foi uma virada do grupo, que eles assumiram o grupo em dezembro. Esse curso foi só com os jurados, foi um curso que durou o dia inteiro, e foi os 10 quesitos, que na época ainda eram 10 quesitos, e aí foi um curso que durou um sábado inteiro, uma maratona de carnaval, passando quesito a quesito, e lendo regulamento, tirando dúvidas, demonstrando questões problemáticas. Eu acho isso muito legal. Assim, a Lierge, sempre que fazia o curso com a gente, eles usavam justificativas de anos anteriores, de carnavais anteriores, para demonstrar, aqui a justificativa está escrita errada por isso, isso, isso. E aí a gente, nos anos seguintes, né, 2016, já na Série A, foi assim, só que como foi algo mais planejado, aí a gente começa a ter uma novidade para mim, que era a presença dos representantes das escolas. Então, de 2016 até 2019, que foi o meu último ano, sempre algum representante das escolas estavam presentes, né? Então todas as escolas mandavam seus representantes, aí às vezes eles podiam fazer perguntas, e além disso era indicado que eles não falassem com a gente. Então sempre quando a gente ia, a gente ficava no auditório, e aí os jurados lá para frente do auditório, representantes da escola lá para o fundo, permitindo que eles também participassem daquilo e soubessem o que ia ser julgado. Então, e aí também é importante falar das pessoas, né? No meu primeiros anos, né, na gestão anterior da prefeitura, esse curso, em todos os anos, esse curso foi dado pelo Ralph Guichard, que também às vezes participa da Rádio Arquibancada, né? Ele era o assessor de imprensa da Lierge, e ele comandava o curso. Na época da gestão passada da prefeitura, o Luiz Gustavo Mostoff participava também do curso como representante da Rio Tour. Então, ele participava, e é uma pessoa que entende muito de carnaval, né? E aí, a partir da mudança da prefeitura, quem passou a participar junto com o Ralph foi o Eric, o doutor Eric, que era do jurídico da Lierge, que também eu acho que trabalhava na Rio Tour também, não tenho certeza. E aí eles iam passando, quesito a quesito. O modelo era mais ou menos esse: ele chegava no quesito. Nos últimos anos, né, uma informação importante, passou a ser separado os quesitos artísticos dos quesitos plásticos. Então, por exemplo, era um dia para fantasia, alegorias e adereços, enredo, e no outro dia era samba enredo, comissão de frente, mestre porta-bandeira, algo assim, tinha uma separação. Eu sei que o samba enredo sempre era no mesmo dia, de harmonia e evolução. Eu não lembro as outras separações, e lembro que a fantasia, alegorias e adereços eram no outro dia. E aí eles passavam. Então, por exemplo, samba enredo era um pouco diferente, porque o samba enredo já está pronto, né? É uma obra que ela finaliza na avenida, mas que a partir do momento ali do curso você não consegue mudar muito. Mas, por exemplo, quando eles passavam por mestre de sala e porta-bandeira, aí os jurados falavam um pouco de falhas, de erros,
Então, por exemplo, falava, olha, gente, toma cuidado para não dançar muito perto da grade, ou então, toma cuidado para não dançar muito afastado e tal. E aí os jurados falavam essas dicas que eram coisas que normalmente penalizavam as escolas. Então, os representantes da escola que estavam lá sabiam o que os jurados estavam olhando. Quando era samba enredo, a gente falava uma ou outra coisa, e sempre pontuando, né, a importância do dia do desfile, que ninguém julgue o samba enredo pelo CD. E aí os jurados, eles podem... os jurados não, os representantes da escola, às vezes fazem pergunta, quase nunca faziam, mas às vezes eles pediam a fala e faziam uma pergunta para tirar alguma dúvida ou alguma coisa assim. Então, aí o curso era assim, passava, e o que eu achava muito rico do curso era isso, né? Era as justificativas, né? A gente fazia um estudo de justificativas, a gente via o que estava errado, e aí a gente... Por exemplo, uma coisa que era sempre falada no curso, né, e que as pessoas sempre falavam, o Ralph sempre falava, era para tentar tornar a justificativa o menos subjetivo possível. Para a justificativa não ser não gostei. Não gostei, é isso. Então, assim, era para tentar pontuar, olha, por exemplo, no meu caso, no verso tal, aconteceu isso, 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 vou penalizar por isso, 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 isso. Então, assim, a gente acabava tendo esse cuidado, né, de tornar o mais palpável possível, não ficar no gostei, não gostei. E uma outra dica que era sempre dado também, que é importante falar, era, por exemplo, para evitar elogiar, né? Você a justificativa e a pessoa só vem elogiando, elogia, e aí no final penaliza em 3 décimos. Aí tu, o que aconteceu? Então, a ideia era, olha, não elogia, até porque, inclusive, se você elogia alguma coisa, outro jurado pode penalizar aquilo, e aí olha a dor de cabeça. Você fala, olha, o refrão no ponto tal é lindo, que poesia. E aí o outro jurado vai lá e penaliza aquilo. Então era pedido que a gente não elogiasse, era apenas, a justificativa é penalização. Então penaliza, até mesmo nota 10, né, que às vezes não tem justificativa, e tem gente que fala, olha, caso, por exemplo, começar a porta-bandeira também, já que eu já dei exemplo, que casal maravilhoso, era um romance, os dois se olhando, e aí outro jurado chega e, não teve olho no olho. Aí tu, como assim, de uma cabine para outra, isso mudou, às vezes, na mesma cabine. Então, eram esses cuidados, assim, né, o curso era bastante válido. Além disso, uma coisa que eu gostava mais, muito, era que sempre, né, eu, como a gente brincava, eu era um jurado repetente, né, a gente, para o ano seguinte, recebia feedbacks das nossas justificativas. Então, a gente tinha uma conversa, olha, toma cuidado com isso aqui pode dar dor de cabeça. Ou então, olha, escreve isso aqui de outra forma. Então, foi sempre muito legal, assim. E o que eu lembro agora é isso, assim, esses lances das justificativas, o curso, e aí acabou ali, né? Esse curso durava, no meu quesito, uma noite. E aí a gente ia para a avenida fazer o trabalho. Normalmente esse curso era de 15, 20 dias antes do desfile. Aí uma segunda pergunta. Eu sei que o caso de samba enredo é um pouco diferente, mas, né, os jurados recebem o material com que o livro abre alas ou a defesa do enredo. Qual o procedimento nos dias de desfile? Você chega aonde? Se reúne aonde? Vão para os seus módulos como? Entregam as notas como? Qual o procedimento nos dias de desfile? Então, e aí é importante também falar uma coisa, né? A gente recebe, na Lierge era o livro série Avenida, a gente recebe isso, né? Que é a versão prévia, porque é sinalizado que aquilo ainda pode ter alguma errata até o dia do desfile, inclusive você, portelense, sabe os problemas que geram julgar pela versão prévia. Então, a gente recebe essa versão prévia. Eu em samba enredo, né, eu sempre tive uma preocupação em também julgar a adequação do samba ao enredo, que é um dos critérios do quesito samba enredo, e eu lia todo o material enviado, assim, eram aproximadamente 900 páginas, e eu lia com muito carinho. Eu era um rato, um cupim do Série Avenida, lia com muito carinho, e aí a gente lia esse material, né, como você perguntou, o dia do desfile, como é que era? Cada dia o desfile começa numa hora diferente, né? Então não tem como precisar
as horas exatas, sim, mas o roteiro que você faz a cada dia de desfile. Então, o meu roteiro pessoal, né, conversando, eu durmo bastante, né? Sempre que eu joguei, eu dormia bastante para poder estar relaxado à noite. A gente normalmente chegava 3 a 4 horas antes da primeira escola, em todos os anos. O ponto de encontro, quando o desfile foi na Sapucaí, né? Foi no Centro de Convenções Sul-América. Então, a gente chega lá 3, 4 horas antes. É indicado que a gente vai de transporte sobre trilhos. A gente sabe que a sexta-feira na cidade, principalmente aquela região da Sapucaí, se você deixar para ir de carro, às vezes você não vai chegar, então eles sempre tinham esse cuidado. Gente, não vem de carro, evita ônibus, tenta vir de transporte sobre trilhos. E aí a gente marcava, né, lá nesse ponto, no Sul-América. No Sul-América, a gente tinha um lanche, e aí depois desse lanche a gente recebia o nosso material, que era a camisa, credencial, o material de escrita, né, lápis, caneta e afins, e também a versão final do Série Avenida, já assinalado todas as erratas e mudanças que tiveram daquela versão prévia que a gente recebeu para a versão do dia de desfile. Aí a gente, no dia, né? Posso ir para a avenida? Deve. Posso? Então, aí a gente, no dia, normalmente, depois que a gente recebe esse material, a gente tem uma fala do presidente da Liga, né? Na maioria dos anos foi o Del Pessoa, e no último ano foi o Tora, e ele faz uma fala final com a gente, né? Agradece o trabalho, e aí a gente vai para a avenida com os nossos acompanhantes, a gente tem direito a levar um acompanhante, e a gente vai cada um, são 4 ônibus, cada ônibus de um módulo. A gente entra ali pela praça de alimentação, o ônibus fica do lado de fora, e a gente entra ali pela praça de alimentação, e dali a gente é guiado pelas pessoas que ficam responsáveis pela gente. A Rio Tour sempre indica alguém para acompanhar a gente. Eu só tenho elogio ao trabalho dessas pessoas, que sempre foi muito bom. E aí, dali, a gente é levado aos módulos de julgamento, e a partir dali a gente está tutelado, né? A gente só vai ao banheiro acompanhado, a gente fica o tempo inteiro com alguém junto. Eu chego na cabine, né? Eu sempre tinha esse costume, batia umas fotos, uma ou outra foto, e depois eu desligava o meu celular. Isso eu queria te perguntar, né? Sem querer te interromper. Esse ano eu assisti a Série A, tudo bem, eu sei que é outro grupo diretivo hoje da Lierge, mas esse ano eu assisti o desfile da Lierge no setor 11, exatamente em frente ao módulo de jurados. Eu percebi que alguns jurados tiravam fotos durante as apresentações com celulares. Ou seja, pode-se usar celular? Podia-se usar na sua época celular? Como é que funciona isso? Então, o que eu desligava, né, porque para o meu julgamento o celular não faz diferença nenhuma, e a indicação que a gente tinha era para abandonar o mundo externo o máximo possível, assim. Então, evitar qualquer coisa, ler qualquer coisa sobre carnaval, ouvir, ver, rede social. Então, eu realmente fazia isso. Se alguém pegar minhas redes sociais, eu sempre me despeço assim, gente, valeu, domingo eu volto. E era isso que eu fazia. Eu chegava na cabine, tirava umas fotos e tal, ligava o celular, e o meu celular só era ligado de novo no domingo, depois que eu entregava as notas. Com relação aos jurados, a gente tem alguns jurados que gostam de fotografar, e aí um exemplo, jurados de alegorias e adereços. Você precisa comparar a volumetria dos carros alegóricos. E aí, como o desfile é comparativo, e você está na 12ª escola, às vezes você não vai lembrar da primeira. Então, se você tem a foto de todos os carros alegóricos, você consegue comparar aquela volumetria. Então, assim, o uso de câmera não era proibido, nem de celular, nem câmera profissional. O que era solicitado era que a gente evitasse esse contato com o meio externo para não dar dor de cabeça. Até porque, às vezes, aquela imagem, às vezes você quer fotografar alguma coisa quebrada para não esquecer. Como a gente só pode escrever a justificativa no final, então que a gente tem que esperar acabar os desfiles todos para receber o mapa final, e aí do mapa final a gente passar limpo. Às vezes a pessoa não ia lembrar, então ela usa para tirar foto de algum detalhe, alguma coisa que ela quer gravar, e aí ela sinaliza nas anotações dela. Então, pelo menos no meu lugar de fala, nunca foi proibido. O que foi pedido era evitar
comentários de carnaval, rede social, afins. Isso para mim, pelo menos, é uma novidade. Eu não sabia que era permitido ou que não era proibido. Aí tudo bem. Né? Vi as escolas, passaram às 14, 12, 15, depende do ano, né? No caso da Série A. Você falou que só recebe os mapas no final. Isso. E como é esse processo? Você vai para casa no sábado de manhã, aí volta e só avalia todas elas no final? Como é que funciona isso? Você entrega das notas? Então, a gente recebe o nosso rascunho, né? É importante até, por exemplo, a Aliesa, que divulga o manual do julgador, tem o rascunho lá atrás, é exatamente igual, tem aquele rascunho que tem no manual do julgador da Aliesa, e a gente recebe e vai usando aquele rascunho. Depois que a gente acaba a primeira noite de desfile, a gente é levado para casa, né? Para onde a gente quiser ir, porque a gente, no dia do curso, a gente sinaliza onde a gente vai querer ser entregue. Então, a gente é levado junto com os seguranças, a gente é levado até em casa, tem os ônibus, então eu, por exemplo, pegava a galera da Zona Norte, mas aí tem um ônibus que vai para a Baixada, tem um ônibus que vai para um monte de lugar, tem gente que fica em hotel na região portuária, então, assim, todo mundo é entregue, e aí no dia seguinte, a gente normalmente 1 hora mais tarde do que no primeiro dia, a gente voltava ao Sul América. Eu confesso que nesse segundo dia, eu morria de medo de roubarem minhas anotações, e é por isso que eu não colocava nota, não fechava nota, nada disso, e aí eu levava, porque você tem que guardar aquilo com muito carinho para que não suma. E aí eu, em casa, eu usava a minha impressora para escanear e imprimir numa versão mini e levava dentro do tênis as minhas anotações. Nunca precisei usar as anotações do tênis, mas assim, eu morria de medo de levar minhas anotações e o que eu faço? Aí nesse segundo dia, todo o procedimento, né? A gente chega lá, só não tem entrega de material e tal, então é mais um ponto de encontro. A gente, de novo, vai para a avenida e quando acaba a última escola, né? São 4 módulos, normalmente, aí depende, que teve ano de módulo duplo e tal. Passou, quando começa a desfilar a última escola, normalmente o pessoal da Rio Tour já está ajeitando os materiais que a gente vai preencher. Então, assim que a última escola acaba de passar, vamos pensar no primeiro módulo, assim que a última escola acaba de passar no primeiro módulo, a gente recebe o nosso envelope e o nosso caderno para dar justificativas. A gente recebe, aí a gente passa tudo a limpo, escreve, faz o que é necessário e fica lá. Normalmente o presidente da liga passa, né, para agradecer o trabalho e recolher os envelopes. E aí fica a parte chata, quando a gente está no módulo 1, que você tem que esperar esse trabalho até o módulo 4, porque você, de novo, só pode sair junto com as seguranças e sendo entregue onde você pediu para ser entregue. E aí é pedido que você esconda aquilo em casa, guarde com o máximo de carinho, taque fogo, rasgue, qualquer coisa, para que não corra o risco de ter um vazamento de nota. E nesses anos, pelo menos, que eu estive lá, nunca teve vazamento de nota, é aquilo que eu falei, né? Talvez seja o importante e a discussão da confiança nas pessoas, né? Mas o procedimento é esse, e aí a gente entrega no final de tudo ao presidente da liga, que passa recolhendo e espera todo mundo acabar o seu trabalho pacientemente para chegar em casa quase meio-dia no domingo. Eu imagino no primeiro ano da Lierge, que teve 16, 18 escolas, né? Que horas 19. Que o pessoal chegou? 19. Que horas que o pessoal chegou em casa? Que eu depois com 13, 14, no domingo chegava tarde demais. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que de repente, ao invés de trabalhar na mão, trabalhar com tablet ou com notebook, não tornaria mais ágil esse processo? Lógico, um notebook, um tablet não ligado à internet, não tornaria mais ágil esse processo? Acredito que sim, para mim não faria diferença. Eu não sei, o conhecimento digital das pessoas, entendeu? Para mim não faz diferença, até porque para mim facilitaria o lance de digitalizar todos os mapas. Exatamente, enfim. Isso, pois é. E aí poderia divulgar mais fácil as justificativas, mas enfim, é assim que eu não tenho esse poder de decidir, né? E aí, engraçado, uma coisa curiosa também, nesses anos, teve um ano, e eu não lembro agora de cabeça o ano, foi o ano que o Império Serrano foi campeão da Série A. 2017. A gente teve que justificar o 10 também, foi o único ano que isso aconteceu, então tinham 2 cadernos, o caderno das justificativas, que é o que foi divulgado,
e o caderno da justificativa dos 10, esse não foi divulgado, mas a gente teve que justificar todos os 10 naquele ano. Entendi. Aí vamos falar um pouquinho do julgamento de samba enredo, né? Porque existe assim, um conceito nas pessoas muito comum de que samba enredo já chega na avenida com a nota definida. Como é que funciona você julgar samba enredo? Assim, não chega definido, senão ia para lá só para comer, né? Só para festa. Exato. É óbvio que o julgamento do samba enredo ele é dividido em letra e melodia. É óbvio que a letra você consegue fazer uma análise prévia, eu não posso mentir, a gente consegue analisar a letra junto com a defesa do enredo que vinha no Série Avenida, mas melodia não tem jeito, melodia na avenida. Você não pode achar que o que está no CD é o que vai acontecer na avenida. Inclusive, e aí já falando de coisas que eu não faço, né, que existia toda uma preparação minha, que isso até é legal falar depois, mas, por exemplo, até o ensaio técnico não é fidedigno ao que acontece na avenida. Então, assim, apesar de ser muito próximo, não é fidedigno. Então, você também não pode se basear, deixa eu ver o ensaio técnico e aí já está decidido. Também não, porque você tem mudanças do ensaio técnico para o dia do desfile, e só no dia do desfile é que você sabe exatamente como é que a melodia passou e que você está habilitado a julgar aquilo. E aí, se eu só puder falar um pouquinho de uma outra coisa que eu lembrei sobre justificativa, né, e preparação, outra coisa também que era sempre dita no curso era para que a gente mantesse da primeira escola até a última escola o mesmo tratamento a todas. A gente só era obrigado a levantar para aplaudir o pavilhão da escola. Mas, por exemplo, no meu caso, né, como é que eu julgo, e por isso que eu lembrei disso, eu gosto de julgar cantando samba. Então, quando a escola passa na minha frente, eu vou cantando para eu poder ir sentindo a melodia, saber se está confortável para os desfilantes, e poder ir acompanhando durante o desfile inteiro. Então, assim, a passagem inteira da escola, do primeiro componente ao último, eu cantava o samba e fazia isso em todas as escolas, porque eles até brincavam que não pode você passar a segunda escola sambar com a bateria e as demais você não sambar. Então, assim, se tu vai sambar com a bateria em uma, faz a mesma coisa em todas. Então, eu cantava, isso me facilitava muito na hora de julgamento, e inclusive gerar já alguns anos alguns problemas com aqueles módulos que ficam perto da frisa, né? Que algumas pessoas falavam, não pode cantar, ficavam jogando coisa no módulo para chamar minha atenção e achar que eu era um torcedor da escola, né? Só porque eu estava cantando. E aí o cara às vezes percebia que eu cantava todos, aí tinha gente que pedia desculpa, desculpa, você canta para todo mundo, não sei o quê. E aí uma outra coisa também da minha preparação particular, né, que eu falei da leitura dos materiais, eu fugia de todas as análises de samba. Assim, eu preferia acertar ou errar por mérito próprio. Então, sempre que eu via que em algum lugar alguém ia comentar samba, lugar tal, algum site fala, fizemos análise dos sambas tal. Eu saía longe, nem tentava. Depois do desfile, eu olhava essas análises, né, até para ter um feedback, né, para saber o que eu percebia. Algumas coisas eu até falava, essa aqui eu podia ter percebido, né, não percebi. E aquilo, eu tentava sempre acertar ou errar por conta própria, e até mesmo no segundo dia, quando chegava lá no desfile, quando eu chegava lá no Sul América, eu tentava ficar o mais longe de todo mundo, assim, para não conversar com ninguém, para não ter impressão de ninguém do desfile. E eu acho que até deu certo, né? Eu fiquei 4 anos e saí porque quis, então, assim, era essa a minha preparação e a minha preocupação de tentar ser o mais honesto, não julgar a bandeira e poder participar da melhor forma possível. Aí eu vou te fazer uma pergunta com exemplo prático, tá? Eu vou dar um exemplo prático de uma escola especial. Imperatriz no ano do Zezé de Camargo e Luciano, que o samba foi incensado durante a disputa, incensado durante o pré-carnaval, e chegou na avenida, ele morreu por fatores diversos. O fato do samba morrer na avenida, ele influencia a avaliação de samba enredo? Então, ou pelo contrário, o mesmo ano, Portela naquele ano, foi um samba que ele arrastou a disputa de samba inteira, arrastou no pré-carnaval inteiro, arrastou no ensaio técnico, explodiu no dia do desfile.
Esse tipo de situação, para o bem e para o mal, isso impacta na nota de samba enredo? Então, eu vejo duas coisas aí, tá? A primeira é o samba ruim muito cantado. Que a gente fala, pô, o samba aconteceu, mas ele não deixou de ser ruim. Ele foi muito cantado e tal, você viu, pô, o chão da escola é ótimo e tal. Tirador Então, 2020, mas deixa quieto, continua. Então, assim, você não pode... Eu não joguei esse desfile, deixa eu ficar quieto. Então, assim, o samba ruim muito cantado, ele continua sendo um samba ruim. Já por outro lado, né, o samba morrer, muitas vezes pode ter algo a ver com a melodia, assim. Às vezes, a melodia fez o samba arrastar. Então, assim, você precisa... e aí esse é o cuidado de tentar não usar muito termo técnico, né, para tentar ser acessível para todo mundo, mas você tenta analisar na hora, porque pode ter a ver com a melodia. Então, essa análise ela tem que ser criteriosa e cuidadosa para você não cair nessa armadilha do chão ótimo e falar, porra, aí, samba, a melodia melhorou pra caramba e tal. Então, depende, a gente precisa estar na hora e assim, esses dois exemplos que você deu são exemplos que eu não vi na avenida, e aí isso me dificulta muito. Me dá um exemplo que você tenha visto, por exemplo, que você possa falar pra gente. Também é chato falar de samba que a gente julgou, né? Mas, por exemplo... Vamos lá. Também é chato falar de samba que a gente julgou, né? É difícil lembrar, assim, porque eu ia para a avenida muito sem preconceitos melódicos. Eu ia para lá assim, cara, deixa eu ver o que vai acontecer. Ali é o lugar da mágica. Então, e eu fico chato, né? Porque, assim, eu até lembrei de um agora, mas é de um compositor que eu adoro, e aí, pô, é chato falar, pô, o samba do cara morreu na avenida, arrastou e tal. Faz parte, acontece. Então, assim, porque tem isso, o jurado também tem compositor que adora, assim, a gente, que era outra coisa que eu fazia, eu não olhava o nome de quem fez o samba para tentar ser influenciado o menos possível. É lógico que isso tudo é difícil, mas a gente tem esse problema melódico e a gente olha na hora, assim, é difícil falar na live sem poder citar muitos esses casos, né? Eu não fico confortável, é isso. Entendi, perfeito. Vamos lá. Agora a gente já falou, né, do processo, como é que termina, se entrega a nota, o segurança que deixa seguro em casa, não deixa no Caju, nem a Uma, nem Botafogo. Agora eu queria que você contasse alguns causos que você viu, fora os que eu já contei na Traje do Ouro de Touro, no que você me passou. Queria que você contasse aí 2 ou 3 causos para a gente poder dar um olho na live. Tem uns que eu já sei, né? Tem uns que eu acho que você já contou, mas eu acho que a testemunha ocular é a melhor coisa dessas histórias, né? Como eu já citei, Mestre Sala e Porta-Bandeira. Hoje eu tenho uma que para mim é a melhor de todas, que é o presidente de uma escola, para não falar o nome, né? Mas o presidente de uma escola, a gente estava lá e deram uma fala para a jurada de Mestre Sala e Porta-Bandeira, e a jurada falou assim, olha, tem que tomar cuidado, porque algumas portas de bandeiras, quando giram, a perna aparece, e aí o que ela está usando por baixo visualmente impacta na fantasia, tem que tomar cuidado com aquilo. Por exemplo, ano passado uma porta-bandeira usou um short vermelho que destoava completamente da fantasia, aí um presidente levantou a mão, opa, deixa eu falar sobre isso. Aí, toda aquela tensão, né? O que ele vai falar? Vai dar um esporro. Eu queria agradecer a você. Por causa da sua justificativa, falando desse short vermelho, foi na minha escola, eu pude demitir uma porta-bandeira que eu trouxe do especial a peso de ouro. Todo mundo sabe que a gente pega a porta-bandeira no especial a peso de ouro, e aí no dia do desfile ela quis usar o short vermelho da sorte. Peguei sua justificativa e demiti ela com a sua justificativa. Muito obrigado. E todo mundo rindo, né? Foi o momento que eu acho que foi o mais engraçado de todos os cursos, assim. Um outro momento que eu lembro que foi tenso também, né? Foi um mestre de bateria, isso no final do curso, a gente indo embora, eu ia dar carona para um jurado de bateria, aí a gente saindo, veio o mestre de bateria falar com ele. Aí falou assim, olha, tô querendo fazer uma paradinha em homenagem ao mestre Jorjão. O que você acha?
Aí ele virou, eu acho que você não tinha que estar me perguntando isso. Aí eu falei, eita. As duas cores são verde e branco, é bom que se diga. As duas Exatamente. São verde e branco, é bom que se diga. E aí, a outra que eu lembro, assim, que foi curiosa também, foi no meu primeiro ano da Intendente, né? Meu primeiro ano da Intendente, aquele ano que caiu um dilúvio no desfile do Avirador e da Mangueira. 2015, que é um dilúvio, e você imagina esse dilúvio na Intendente. A gente chegou nas cabines, as cabines úmidas, a gente passou a noite inteira em cabines extremamente molhadas. Eu levei um resfriado de presente daquele julgamento, e não chegou comida. Não chegou comida, e aí todo mundo com fome, lá pelo meio da madrugada, a gente começou a pedir comida num churrasquinho que tinha atrás do módulo, e depois tomamos esporra, assim, porque veio alguém da Rio Tour, vocês não podem comer comida de fora, estão conversando com gente que não é daqui, não sei o quê. Aí tomamos esse esporro. E aí eu lembro que... Tava bom o churrasquinho, pelo menos? Tava bom. O cara não vendeu a noite inteira, não foi ninguém para lá. A alcatra de gato tava gostosa daquele Tava, não, engraçado que eu tava perto da porta assim, ela falou comigo e eu nem tinha comido, falei, pô, mas eu nem comi. Aí depois eu falei, pô, joguei os caras no buraco, mas enfim. Mas todo mundo elogiou. E um outro que eu lembro é dessa mesma noite, né? E aí eu já posso falar, já tem 5 anos, enfim, chegou a história assim, ó, a Boi da Ilha não vai desfilar, o presidente morreu. Aí a gente, eita, pô, que chato, hein? História, mas vamos lá, continua. Aí a gente falou, não, beleza, o presidente morreu, vamos esperar, espera que vai passar outra. Aí depois passou uma meia hora, chegaram assim, ó, a Boi da Ilha vai desfilar, porque tem gente que veio para desfilar, eles estão fazendo questão de passar na avenida. Aí passou, foi uma tragédia, infelizmente, na escola, que eu tenho baita carinho, mas passou sem alegoria, passou sem casal. Inclusive, a primeira escola onde eu fui diretor foi o Bordeira do Governador. Eu conheço essa história do outro ângulo, do ângulo de quem estava na escola. Né? E aí, esse ano eu joguei conjunto, né? E a nota mais baixa é 9, que é o 0. Aí eu lembro que eu dei 9,1 em respeito àquelas pessoas que passaram. Eu falei, cara, eu não posso dar 0 a essas pessoas numa chuva, uma noite. A escola passou, pelo menos. A escola passou, pelo menos. Faltava tudo, não tinha casal, não tinha alegoria, não tinha um monte de aula, mas aí eu dei 9,1. E o presidente estava vivo, depois a gente ficou sabendo que não tinha morrido e tal, enfim. Eu vou contar outra parte dessa história. Eu estava no grupo de acesso naquele ano, na minha frisa, tinha uma pessoa da minha frisa discutindo com o presidente sobre esse desfile durante o desfile da Série A no sábado. E o desfile era no dia seguinte. Exato, eu conheço essa história razoavelmente bem. Vamos lá. Para a gente fechar agora, né? Acho que nós já passamos por todo o processo de julgamento. Eu queria que você falasse um pouquinho dos critérios de julgamento. O que você acha que pode melhorar nos critérios de julgamento hoje, como um todo? Isso é curioso, né? A gente sempre, quando pensa julgamento, a gente pensa que eu acho que pode melhorar muita coisa, assim, para a gente ter cuidado para falar. Todo mundo sabe que os critérios são alguns há muito tempo, mas assim, uma das coisas que mais me incomodam, que muitas vezes me incomodavam em penalizar, e assim, eu precisava julgar com aquele manual que eu tinha, mesmo que eu não concordasse. O manual é aquele, eu preciso respeitar o manual. Então, por exemplo, o que me incomoda antes de falar do julgamento é que eu acho que a gente precisava ouvir as pessoas que fazem a festa. Eu acho que qualquer reformulação de manual, por exemplo, de samba enredo, ele não passa por mim, que sou o jurado. Eu posso até em algum momento alguém me escutar. Mas eu acho que ele tem que passar pelos compositores. Os compositores, eles precisam ser ouvidos sobre o que eles acreditam que uma obra deve ser julgada ou não. E uma coisa que me incomodava muito é o fato do julgamento punitivo. Por exemplo, quando você tem um Felipe Filósofo que faz um samba sem rima, cara, aquilo no manual de julgamento, ele não tem um valor extra, entendeu? Ele simplesmente está se colocando num risco. E aí você precisa julgar como os outros que têm rima. E aquilo, eu já vi até algumas vezes ele falando sobre esse risco e tal, mas é algo que me incomodava. Assim, eu falava, o cara buscou uma saída diferente, o cara tá fazendo uma parada completamente diferente.
Um exemplo da Intendente mesmo, né, quando ele fez o Samba da Sossego da Manuel de Barros na Intendente, porque eu falei, cara, coisa linda, sou apaixonado por aquele samba. Mas quando você julga, você precisa ter os mesmos critérios do outro. Você não pode levar em conta, o cara aqui inovou, o cara aqui buscou algo diferente. Eu tive, nesses anos que eu julguei, eu posso dizer, e eu tenho orgulho, que eu tive ótimos sambas para julgar, né? Eu tive o Alabê de Jerusalém, eu tive o Papel e o Mar, e outros que... eu tive o samba da Cubango, do Bispo do Rosário, que eu gosto muito. Então, assim, e se você pensar, são sambas que têm construções completamente diferentes. Eu fui muito feliz, assim. O Papel e o Mar, então, eu amo. O Alabê também foi um samba que foi me conquistando aos poucos, então, e outros, assim, eu tentava ser, que era outra coisa que era falado também, né? Era para tentar, no curso, era para tentar valorizar o 10. Me incomoda muito, e aí, desculpa se alguém se sentiu ofendido, mas, por exemplo, o julgamento em São Paulo, que você vê 10 de cabo a rabo, e é muito feio falar de um julgamento que você não participa, eu sei disso, mas ali você não tem uma diferenciação. Então, lá é tenso. Eu tentava, por exemplo, tentar 2, 3, 10, e aí aquilo, o julgamento é comparativo, e você começa a distribuir as demais notas para que você possa ter uma escala ali, e aí ao final eu sempre olhava assim, cara, meus sambas são esses são os 10, esses são os 9-9, esses 9-8, cara, aquilo representa o que eu penso de carnaval, e eu acho que as justificativas estão fundamentadas. É um quesito muito subjetivo, e aí eu costumo falar quando alguém conversa comigo, pô, aquele samba que você deu 10, eu falo, pô, que nota você daria? Aí a pessoa fala 9,9, eu falo, cara, tá na margem de erro, assim, porque como é um critério subjetivo, o problema é se você me disser 9,8. Aí eu falo, cara, um de nós dois está com uma diferença grande na avaliação do samba. E o que me deixava feliz era que a gente sempre, dentro do nosso grupo de julgadores, apesar de não conversar, a gente tinha notas muito próximas, as justificativas eram diferentes, e eu achava muito engraçado, porque às vezes uma justificativa batia em todas, mas a gente nunca combinava, né? E as notas sempre eram muito próximas, a gente dificilmente saía. Aí eu posso contar uma divergência que a gente tem. Eu vou citar nome e sobrenome. O Estácio, ano que ela subiu do ano do Panamá, que eu te questionei quanto a nota da Estácio, porque Sim. Onde eu estava, para mim, o samba não era 10. Eu estava no primeiro módulo, exatamente embaixo do primeiro módulo. Então você está falando. E aí eu posso responder que quando você me falou isso, eu perguntei que nota você dava. Aí você falou 9,9. Eu falei, então é margem de erro. Margem de erro tá ali, eu posso errar um décimo a mais, um décimo a menos, acontece. Não pode você pegar os sertões como pegaram e ter 9,6. Que não fui eu que julguei, que fique claro. Sim, inclusive eu sou resultado desse samba, porque eu entrei no ano seguinte. Ou como teve anos atrás, o ano que a Ilha reeditou é hoje, que teve um jurado que considerou hoje o pior samba do grupo numa safra horrorosa. Deu 10 para todo mundo, assim, 0 para a Ilha. É complicado. É difícil falar sem ler a justificativa, eu não lembro dessa justificativa, porque é outra coisa que eu faço, eu sou um rato de justificativa. Inclusive, as suas do Grupo B nos últimos anos têm dado assim, bastante repercussão, digamos assim. A análise que eu faço, né? O Grupo B é o único grupo que eu nunca julguei. E o grupo de avaliação. Então, assim, a gente... O especial também, né? O especial também. A gente, quando pega as justificativas, eu faço para aprender. E com relação ao grupo B e o grupo de especial da Intendente, o acesso da Intendente, eu não me contive, porque eu vi coisas absurdas lá de pessoas com um quesito julgando outra, mas enfim, eu escrevi tudo, tá na internet, pertence ao mundo, eu soube que rodou escola, mas enfim, tá por aí, enfim. Faz parte. Acho que assim, a gente conseguiu abarcar bem o trabalho de um jurado, contamos uns casos aqui, outros ali, né? Especialmente das verdes brancas, né? Uma de fora do Rio, outra que parece fora do Rio, mas ainda é Rio de Janeiro. Então, assim, acho que estamos 44 minutos de live. Pessoal do YouTube, que vai ver essa live mais à frente, inscreva-se no canal para a gente poder chegar aos 1.000 inscritos e fazer
a live direto lá, clica no sininho. A cerveja de hoje é uma New England IPA, da Molinário Cervejaria Paulista. Dessa vez, quem me forneceu foi o Clube do Malte, não a Dom Barcelos. Toda quarta-feira eu vou estar fazendo essa live com uma cerveja diferente. Amanhã, numa live extra, nós vamos receber o jornalista político Henrique Brazão, que ele vai explicar para a gente por que você ter um candidato sambista não necessariamente significa ter um candidato em defesa do samba. E vai falar de política cultural, vai falar de eleições. Semana que vem, o diretor de carnaval da Imperatriz, Marcos Aurélio Fernandes, vai falar sobre o papel do diretor de carnaval, que é um papel que muitas pessoas confundem. Tem gente que confunde com carnavalesco, que confunde com diretor de harmonia. E eu queria abrir espaço agora para o Marcos completar a live, suas considerações finais sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Não, só agradecer, Miguel, por poder falar um pouco da coisa que eu mais amo, assim. Carnaval é a coisa que eu mais amo. A escola de samba não existe sem samba enredo, apesar de eu ter começado a jogar conjunto, eu sou um apaixonado, um tarado por samba enredo. Ainda agora, eu estava 2 horas antes disso aqui, eu mandei para os amigos um conjunto de versos de um samba derrotado de 2004 da Beija-Flor. Aí ele me respondeu que eu era maluco. Eu falei, cara, esse nem no Google tem, porque eu procurei no Google, que eu queria evitar o trabalho de copiar. Eu falei, esse nem no Google tem, viu? Então, assim, eu sou um apaixonado por samba enredo, escuto muito todos, do Rio, fora, de todos os grupos. Além de ler e estudar, eu tenho uma biblioteca considerável sobre escola de samba, porque eu digo, é a coisa que eu mais gosto de ler e de conhecer. Vejo os desfiles também, igual um maluco. É isso, eu só agradeço a oportunidade de falar e mostrar que o jurado é uma pessoa de carne e osso, que erra. Hoje, se eu pego, por exemplo, justificativas minhas do meu primeiro ano de samba enredo, 2016, eu vejo coisas que eu faria diferente, porque eu acho que isso faz parte do crescimento também. Então, assim, a gente erra, acerta, mas pelo menos no meu caso, e eu posso falar de mim, eu sempre dormi de consciência tranquila, nunca sacaneei ninguém, e também eu agradeço, assim, todo o tempo que eu tive ali. Aí uma última pergunta, você nunca recebeu nenhum tipo de, entre aspas, cantada de dirigente de escola, correto? Não, porque é isso, assim, o modelo que a Lierge adotava, assim, eu sou muito off carnaval, assim, e eles pediam, por exemplo, que a gente não ia em quadra e tal, então eu não sou uma pessoa conhecida de escola de samba, eu sou um estudioso da área, e aí isso me fazia ir tranquilo. Eu não tenho amizades em escolas de samba, eu sempre ia lá respeitando muito aquela arte que estava passando na minha frente, e o que eu ia dizer, né, agradecer também a confiança que eu tive da Lierge o tempo todo, do presidente Del Pessoa, principalmente, que foi a maior parte do mandato, a quem eu não tenho nada a falar, nunca veio falar nada, nem né, não sei se a sua pergunta foi escola ou instituição, nem escola nem instituição. Por exemplo, no ano que a Viradouro subiu, eu dei um 9,7 para a Viradouro, e no ano seguinte eu estava julgando. Então, assim, nunca teve nenhum problema, nunca ninguém veio falar nada disso, porque eles confiavam no meu trabalho, e assim, eu escrevia, fazia justificativas, a gente debatia os pontos que talvez um ou outro não concordasse, e assim a gente ia fazendo para fazer uma festa melhor. Até porque você julgar não é uma coisa fácil, né? Eu pessoalmente costumo dizer que por mais que eu dê palpite em 8 dos 9 quesitos, né? Mesmo se é por mais esse departamento, que realmente eu não domino, não entendo, eu costumo dizer que o único quesito que, se me colocassem para julgar, eu faria bem a evolução. Então, assim, né, a evolução 5, um quesito que eu estudo um pouco mais, observo um pouco mais. Mas fora isso, assim, então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa assim tranquila. Você falou mais cedo dos critérios do julgamento, acho que esses critérios precisam de uma revisão ampla, até de pontuação. Eu me lembro que nós escrevemos no Ouro de Tolo, acho que há 7 ou 8 anos atrás, uma série sobre os critérios do julgamento, continua atual mesmo, 7, 8 anos, tem mais de 7 anos, porque eu não era diretoria da Portera, foi antes disso, 2012, eu acho, ou 11, alguma coisa assim. Assim, continua atual porque não mudou, né? Pois é. Eu vejo espaço para, por exemplo, você fazer um esquema, alguma coisa tipo o que a ginástica artística faz.
Você tem uma nota de partida se você... Em alegoria, isso é muito claro. Você cumpriu todos os requisitos, sua nota de partida, X, e a partir daí é comparativo, sabe? Eu, pessoalmente, eu vejo espaço, não sei o que você pensa, vou te abrir um espaço agora para isso, mas eu vejo espaço com bastante melhoria, tanto dos critérios de pontuação, como do próprio julgamento em si, dos critérios do julgamento em si. Não, assim, às vezes a gente se pensa, né, que é tarado pro carnaval, sempre fica pensando essas coisas. Às vezes, eu penso, como eu faria? Então, por exemplo, existem alguns quesitos que podem ser mais problemáticos, outro, por exemplo, eu vejo um quesito que eu vejo muita reclamação sobre as justificativas, e aí eu não sei se isso é a realidade da escola, mas que eu vejo as pessoas falando, por exemplo, bateria. Os termos usados, jurados que estão no mesmo ponto e veem coisas diferentes. Então, eu acredito, por exemplo, que não precisava ser uma revisão de manual de um ano para outro. Isso podia ser durante o tempo. Então, por exemplo, um ano, vamos revisar a bateria? Como é que a gente faz? Vamos ouvir os jurados, vamos ouvir os mestres, e aí a gente mexe nesse quesito. O que eu sinto muita falta, por exemplo, é que é lógico que às vezes isso custa dinheiro, mas, por exemplo, se cada quesito tivesse alguém que não julgasse, mas fosse o líder daquele quesito, então alguém que pudesse conversar com os jurados e, olha, presta atenção nisso, olha isso, veja bem, é isso mesmo. Então, sim, tá muito na moda o coach, né? Mas não é isso que eu tô falando, não. É alguém que possa conversar com os jurados e também depois dos desfiles falar, gente, vamos sentar aqui e conversar, bater um papo sobre desfile e tal. E aí o exemplo que eu dei, né? Bateria, 2 caras viram coisas completamente diferentes, se eu não me engano, na mocidade. E aí como é que isso pode ter acontecido? Então, assim... Evolução tem muito disso. Evolução, quesito, tem muito problema disso. Que eu acompanho um pouco mais de perto. Às vezes, no mesmo módulo, 2 jurados viram evoluções completamente diferentes. E não vou citar nomes, não tem muito tempo a escola. Estourou o tempo e teve, 10 de ponta a ponta de evolução. Como é que pode? Se ela estourou o tempo, ela correu pra cacete. Se estoura o tempo. Se estoura o tempo, não é uma evolução perfeita, né? Exatamente isso, né? Então, assim, eu falo de evolução porque eu acredito que eu acompanho um pouco mais. O Bruno Malta, que é nosso que esteve aqui na live 2 semanas atrás, está falando que em São Paulo, cada quesito tem um coordenador. Então, né? Eu nem sabia, assim, eu conheço muito os critérios do Rio, agora de 2 anos para cá, os critérios de Vitória, e aí diferente. Eu acabei precisando te perguntar isso. É muito diferente? Os critérios de Vitória são muito diferentes dos critérios do Rio de Janeiro? Não, assim, acaba que o manual é quase o mesmo, só que lá eles debatem algumas coisas com as escolas e assim, samba enredo não tem muita modificação, mas outros quesitos, eles têm algumas peculiaridades locais que eles pedem e tal, e aí eu não sei dizer ao certo que peculiaridades são essas, porque não são no meu quesito. Mas, por exemplo, eu lembro de uma discussão sobre mestre-sala e porta-bandeira, sobre questão de apresentar a bandeira, sobre fazer reverência ao jurado, e aí eu lembro que estava tendo uma polêmica sobre isso, só que como não era o meu quesito, eu não aprofundei. Mas lá é basicamente a mesma coisa, e é um carnaval muito legal, inclusive indico o Carnaval de Vitória, é super divertido, inclusive o samba da Mug de 2020 é muito legal, eu gosto muito. Não julguei, que eu julgo lá o acesso, escutem que vale a pena. O Rony está dizendo aqui o Rony Potolsky, que hoje, na verdade, caiu em 2018, de ter coordenador em São Paulo, que hoje apenas cada módulo tem um responsável, tem diria eu, um gerente geral, um gerente executivo, para usar a expressão, né? Então, aqui está o Rony. Mas eu vejo essa função do coordenador nem muito de desfile, assim. Mais entre quinta-feira de cinzas e um dia antes do desfile, assim, é a preparação, é a conversa, e no desfile eu acho que não tem que incomodar muito, encher a cabeça de jurado, não. Mas essa preparação e essa escolha dos jurados e a conversa, eu acho que seria bacana. Eu sentia falta, assim, de ter alguém batendo um papo mais próximo, assim, sobre juntando a equipe e tal, porque isso não acontecia. A gente recebia feedbacks individuais e aí acabava que a gente só ia ver a pessoa que jogou no ano seguinte. E aí já via no curso e já começava tudo de novo, você não conseguia sentar com os demais jurados e conversar. Pô, vi isso, será que isso deve ser julgado, penalizado ou não? E é isso. Uma última pergunta.
talvez mais especial que a Série A. Você acha que a repercussão da imprensa de um dia para o outro pode mudar a nota de uma escola no primeiro dia? Então, para quem acompanha imprensa, rede social, o ser humano é possível disso, né? Eu justamente, para não correr esse risco, que eu não via nada, assim, inclusive, no segundo dia eu ia com o meu irmão, né, que era, normalmente o meu acompanhante era o meu irmão, porque todo esse tempo, eu tenho um filho de 5 anos, então todo esse tempo em que eu fui jurado na Sapucaí, eu nunca levei a minha esposa de acompanhante, porque o meu filho sempre estava muito pequeno. E aí tem remuneração, a Série A fala nisso. A Série A tem remuneração para o jurado? Tem, ela é normalmente 50% do especial. Era 2.000 e qualquer coisa pelos 2 dias de desfile. Eu não sei previsar, mas como assim, o especial sempre sai, né, no manual do jogador, é só você fazer 50%, que normalmente era o que a gente recebia. Perfeito, ok. Aí o meu irmão, acabou que eu não falei, aí meu irmão, quando chegava aqui no segundo dia do desfile, normalmente a gente ia para lá falando de futebol, falando de outras coisas, ele falava as coisas, porque assim, os acompanhantes ficavam no mesmo camarote, né, no mesmo lugar, e aí ele só ficava me contando as coisas engraçadas que aconteceram lá. Por exemplo, no ano do Alabê de Jerusalém, que teve uma pessoa que chegou para o meu irmão e falou: cadê a Juliana Paz? A Juliana Paz passa quando? Aquele ali é o Cissa e tal. Pô, assim, Migão, tem tempo só para mais um caos que eu lembrei? Eu juro que é rápido. Pode, claro. Teve um ano, essa é boa, essa acho que eu nunca te contei, inclusive. Teve um ano, tô ali no módulo 1, veio uma escola, né, da Baixada Fluminense, com um mestre de bateria laureado do especial, trazendo a bateria. Aí, um pouquinho antes de chegar no módulo, o jurado de bateria ele sinalizou para o mestre de bateria que ele podia começar a apresentação. Aí o mestre de bateria falou: não, vou parar na frente do módulo. Atrasar a escola, fez o sinal, aí, vou parar. Aí, beleza. Só que quando para, só pode ir embora quando o jurado permite. E aí, beleza, parou, começou a apresentar, a escola indo embora, e o cara lá de baixo fazendo sinal, e tal, aí buracão aberto, e o cara foi embora depois, né? Nem esperou o jurado autorizar, e aí depois o laureado, mestre de bateria do especial, ficou embaixo do nosso módulo de braço cruzado, olhando para o jurado de bateria. Eu falei: eita, morra, sorte que a gente tem segurança, o cara não vai entrar aqui, mas ficou intimidando lá. Ia dar dor de cabeça, mas aí uns 2 anos depois eu até falei com ele: e aí, fez as pazes com o mestre? Ele: não, já fui outro dia, encontrei com ele na rua e tal, e aí tá tudo certo. Falei: então tá bom. Essa história realmente eu não conhecia. Então, assim, 58 minutos praticamente, né? Então, acho que foi muito produtivo. Quem nos vir no YouTube pode depois colocar nos comentários eventuais perguntas, eu levo com o Marcos, a gente responde. E amanhã teremos uma live extra e na quarta-feira que vem vamos falar do papel do diretor de carnaval, que é um papel que muita gente confunde com carnavalesco, confunde com diretor de harmonia, com compositor, etc. e tal. Então eu queria agradecer ao Marcos. E muita gente acha que sabe fazer. Exatamente isso. Queria agradecer ao Marcos, né, por disponibilizar essa hora do seu tempo para a gente. Acho que deixou muito claro o papel do jurado, o que ele faz, como ele faz. E você que está no YouTube, curta o canal, inscreva-se, compartilhe e até amanhã, que nós vamos receber um jornalista político e que ele vai explicar que você ter um candidato sambista não significa ter um candidato do samba. Um grande abraço a todos e até a próxima.